Olá pessoal, como é que vocês estão? Desejo que todos vocês estejam bem, juntamente com as vossas famílias. Quero falar aqui sobre vírus. É o que mais tem se ouvido falar nas mídias, né? Na televisão, no jornal, no rádio. E do que é constituído o vírus? Os vírus, gente, eles são constituídos basicamente por ácido nucleico, que está envolto por uma cápsula de proteína denominada capsídeo. Conjunto formado pelo capsídeo e o ácido nucleico constitui o núcleo capsídeo. Em alguns vírus, o ácido nucleico é o DNA e outros é o RNA. Então, isso aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, essa estrutura aqui, que é o capsídeo. Aqui dentro do capsídeo tem o DNA ou o RNA. Essa estrutura aqui é a cauda. Isso aqui são as fibras. Aonde o vírus, esse aqui é um bacteriófago, né? Vírus que acaba se instalando em bactérias. Tá ok? É que essa estrutura aqui que ele vai se instalar nas bactérias. Tem um vírus aqui da poliomielite, né? O adenovírus, vírus de insetos, vírus de influenza, vírus da gripe. Professor, todos os vírus se instalam em qualquer tipo de célula? Não. Cada vírus ele vai se instalar em um tipo de célula específica, tá ok? Devido aí ao seu material de ancoragem e devido aí às proteínas que estão na superfície da célula. Tá ok? A próxima página aqui para você ver melhor do que eu acabei de falar. Isso aqui é um bacteriófago, né, que vai infectar aí bactérias. Tem aqui a cabeça, o DNA aqui dentro, cabeça, o capsídeo, pescoço, colar, fibras da cauda e a placa basal. As bactérias que infectam, que são infectadas, né, pelo bacteriófagos, são conhecidos como fagos T. Esse vírus, eles apresentam basicamente dois tipos de ciclo reprodutivo: o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. E esses dois ciclos iniciam-se quando o vírus adere à superfície da célula hospedeira e dessa maneira vai introduzir o material genético viral. Então eu quero mostrar para você agora no próximo quadro como isso acontece. Então aqui está bem didático. O número 1 está mostrando o que aqui, ó? Que a bactéria, que é essa estrutura aqui, está na superfície da bactéria. Se encontra aqui um vírus aderido. Esse círculo aqui é o DNA da bactéria, tá ok? O bacteriófago, por sua vez, vai liberar o seu DNA, o seu material genético dentro da bactéria. Esse material genético ele vai se fundir com o material genético da bactéria, vai se ligar. Consequentemente, esse é o ciclo lisogênico. Consequentemente, a bactéria vai se dividir por divisão binária, certo? Consequentemente, o material genético do vírus também vai se dividir. O DNA do vírus vai se dividir também. E tem também o ciclo lítico. O que acontece no ciclo lítico? Opa!
Você está vendo aqui a duplicação do DNA viral, transcrição desse DNA em RNA e a degradação do DNA da bactéria. Após isso, vai acontecer o quê? A produção ou a síntese de proteínas do capsídeo. Vai se formar o capsídeo. O que tem no capsídeo, pessoal? Vai ter ali o DNA ou RNA. Tá ok? Após a formação de novos vírus, o que acontece? Vai haver o rompimento da célula hospedeira. Rompendo-se a célula, o que vai acontecer? Os vírus, eles vão se espalhar. Se espalhando, vão invadir outras células. Então, é desta maneira que o vírus invade as células. Tá ok? Ou seja, o vírus, ele vai enganar a célula na qual ele está hospedado. Então, o vírus, ele é um parasita intracelular. Fora da célula, ele não pode fazer nada, não pode multiplicar, não pode crescer. Tá? Agora, dentro da célula, ele engana a célula hospedeira, usando aí o seu material genético para produzir as suas proteínas e assim se multiplicar. De boa até aí, galerinha? Vamos lá. Estamos ouvindo falar muito aí do coronavírus, certo? E esse tipo de vírus, ele tem uma predileção por células pulmonares. Ele ataca aí os alvéolos pulmonares. Por quê? Na superfície dessas células pulmonares existe uma enzima conhecida como ECA2 ou ECA2, que significa enzima conversora da angiotensina 2. Essa enzima, ela vai catalisar, vai acelerar, vai ajudar a pressão sanguínea. E é nessa enzima que se encontra na superfície da célula que os vírus, né, da Covid-19 vai fincar ali as suas pontas, porque as suas pontas é de glicoproteína, que é de glicose com proteína. É como se fosse uma estrutura chave-fechadura. Quando ele se instala na superfície dessa célula, ele acaba rompendo ali a parede celular e liberando dentro da célula o seu RNA. Consequentemente, ele vai usar toda a maquinária celular para se multiplicar. E o que acontece então, pessoal, dentro dos alvéolos pulmonares? Os alvéolos pulmonares, como você está vendo aí, são pequenos sáculos, onde acontece aí as trocas gasosas. Dentro desses pequenos sacos, como se fossem cachos de uvas, contém ar. Se ficar outra substância aí dentro, vai ocupar o lugar do ar. Então você acaba tendo aí dificuldade de respirar. E quando esse vírus se instala nessa região dos alvéolos, numa região dos pulmões, vai haver uma inflamação. E essa inflamação é para que o corpo tente destruir este vírus. Consequentemente, há um acúmulo de muco, né? Podemos dizer aí, catarro. E dessa maneira, o indivíduo passa a ter pneumonia. Está vendo aqui o muco? Passa a ter pneumonia. Consequentemente, você tem dificuldade para respirar, necessitando de um respirador mecânico.
Professor, como que eu posso combater esse vírus? Bom, lavando a mão com sabão e detergente, porque a sua cápsula, né, ou capsídeo, ele é feito de lipoproteína, de proteínas, tá ok? E isso acaba com que destrua essa capa. O álcool também, 70%, vai ajudar a destruir essa capa proteica, né? Que protege o DNA e vai deixar o vírus inativo. Você pode também usar água sanitária de que maneira? Em 5 partes de água, você coloca uma xícara de 240 ml de água sanitária. Qual é o tempo de vida do coronavírus? Em alguns materiais, por exemplo, no tecido, ele tem duração de 3 horas. No papelão, ele pode, segundo as pesquisas, viver por 24 horas. No metal, ele pode viver por 42 horas. E no plástico, por 72 horas. Por isso, da importância da gente sempre sairmos de casa, né, para ir trabalhar, quem não pode ficar em casa, para ir ao mercado, é sempre importante passar álcool gel na mão, sempre estar lavando as mãos com água e sabão, para poder evitar com que isso se alastre. Ok? Então essa foi aqui uma aula sobre o vírus, tá ok? A palavra vírus vem do latim, significa veneno. Ele é um parasita intracelular, fora da célula não faz nada, mas dentro da célula ele vai usar todo o material genético da célula para se reproduzir. Reproduzindo-se, rompe a célula e vai invadir outros tipos de células. Nas próximas aulas estarei aqui falando sobre como o nosso corpo ele reage, né, para combater os micro-organismos que muitas vezes adentram nele. Abraço e o mais importante, fique em casa.